E diante das manifestações populares que estouraram em todo o país nessas últimas semanas, surge um questionamento inevitável. Como podem ser gerenciados todos esses conflitos? Esse será um dos enfoques de uma palestra que será realizada hoje à noite na UFOPA, que será ministrada pelo professor doutor, especialista em Sociologia Política, Elimar Pinheiro do Nascimento, da Universidade de Brasília, com quem eu vou conversar agora. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Daniela. Bom dia a todos. A gente tem visto toda essa onda de protestos em todo o país e se fica pensando realmente, né, como é que lidar com todas essas reivindicações, lidar com todos esses conflitos que surgem em decorrência disso, que a gente sabe que é resultado de coisas que já vem acontecendo no país há um bom tempo. Sem dúvida, as manifestações pegaram de surpresa todas as autoridades e toda a nação na envergadura que elas assumiram, né? Porque há manifestações anteriores que foram feitas, mas jamais com esta envergadura e com essas características. Por quê? Porque ela tem uma série de características muito próprias e diferentes das anteriores. Por exemplo, em 92, as pessoas manifestadas em relação a Collor de Mello tinham um alvo muito claro, né? Era colocar para fora Collor de Mello. Hoje não, hoje eu tenho várias reivindicações e vários protestos ao mesmo tempo. Há uma parte da opinião pública digamos assim, indignada com algumas coisas que estão se realizando dentro do Congresso, né, tais como a ameaça à PEC 37, que cerceia o poder investigativo do Ministério Público, iniciativas no sentido de neutralizar em parte a lei da ficha limpa que nasceu no interior da sociedade, né, nomeação de presidente de comissão, de Senado, que as pessoas não gostam e consideram que não é correta. Enfim, um conjunto de coisas, né, políticas que faz com que as pessoas fiquem satisfeitas. Soma-se a isso o fato de que esse país cresceu muito os seus consumidores, a nova classe média, e agora ela se encontra ameaçada, seja pelo aumento da inflação, seja pela redução do ritmo de emprego, como vocês acabaram de mostrar, que é específico do Pará, mas de todo o país, na verdade. Uma realidade nacional. É uma realidade nacional. Então, um ritmo, um dinamismo econômico menor, uma inflação crescente, portanto, ameaça econômica às pessoas. Então, soma-se esse lado econômico com o lado político, né? Além do que, e isso é o último elemento que, de certa maneira, se combinou para dar essa explosão, é que as pessoas olham os estádios de futebol. Tem plano, meta, responsável, dinheiro, resultado. Primeiro mundo, padrão FIFA, como diz. E quando vai no hospital, é uma desgraça. Um contraste totalmente. Total. Aí lá não tem plano, não tem meta, não tem resultado, ou seja, é uma coisa muito incômoda, né, para as pessoas. Você vê aquele estádio belíssimo de primeiro mundo e um hospital de quarto mundo. Sem falar a falta de segurança nas ruas, isso, né? A mobilidade urbana, que cada vez mais é difícil, estressante, né, nas cidades. E o pior é que uma série de promessas foram feitas, por exemplo, na mobilidade urbana, mas nada se realizou. Será que a população não está justamente fazendo algo que já deveria ter feito há muito tempo, de cobrar as promessas serem concretizadas, né? Como você colocou, foram muitas promessas, principalmente em tempo de campanha a gente vê muito isso, mas na prática, às vezes a população deixava correr, não chegava e dizia, olha, você se comprometeu com isso e isso, cadê? Será que é esse momento que a gente chegou? Não, eu acho que as pessoas até se manifestaram, mas eram poucas, né? Por exemplo, o Passe Livre fazia manifestações com 200, 500, 600 pessoas. As manifestações do Estado nunca passaram de 1000 pessoas, né? Mas eu sempre via pessoas que faziam essas manifestações. A questão para essas manifestações pegar é que ela precisa de condições favoráveis, é como epidemias, né? As manifestações são como epidemias, nascem, crescem, chegam ao seu ápice, depois se arrefece e se extingue. Então, as condições favoráveis foram criadas com a Copa das Confederações. Por quê? Porque o Brasil tornou-se um alvo, né? Um palco, digamos assim, internacional, né? E o estupi, que é o elemento que faltava, foi o aumento da passagem de ônibus de Rio-São Paulo, 20 centavos, mas suficiente para as pessoas ficarem iradas. Porque muita gente esquece que 37% da população brasileira não tem dinheiro para pegar ônibus. Isso é impressionante, né? Quem está acostumado a andar de carro, andar de ônibus, não imagina que tem uma massa de pessoas dessa natureza sem andar de ônibus. Então, uma coisinha aparentemente muito simples, foi o estupi, né, num terreno favorável para que essas manifestações ganhassem envergadura que ganharam. E como epidemias, elas se disseminaram horizontalmente
né, saíram das grandes cidades para as médias e pequenas. Eu vi, inclusive, as manifestações que vocês mostraram a semana passada. Hoje eu sei que estão marcadas novas manifestações, né? E também do ponto de vista vertical. Começou com jovens, né, da classe A, B, já chegou a C e D. Já se expandiu, Se né? expandiu. Mostra também esse saturamento dessa forma de política que tem sido feita aqui no Brasil ao longo dessas décadas também, né? Exatamente. É hora de uma reforma política? Isso. As pessoas estão desejosas de uma mudança que possibilite, por exemplo, candidatura avulsa, que possibilite uma redução radical das mordomias. O custo da classe política, do aparato político brasileiro é muito alto. Por que, por exemplo, não podemos ter Câmara de Vereadores de cidades pequenas e médias sem que os vereadores tenham vencimento? Reunindo uma vez por semana, por exemplo. Já houve no Brasil. A Câmara os vereadores nem sempre tiveram os vencimentos que têm, né? Porque é um exercício de cidadania. Em cidades grandes os custos são maiores, mas em cidades pequenas e médias talvez não. Enfim, há um conjunto de coisas que podem ser feitas para mudar, né, digamos assim, as instituições políticas brasileiras, tornando-as mais eficientes no diálogo com a população. Inclusive, a gente, em relação a todas essas manifestações, a própria presidente Dilma Rousseff tem reunido com os ministros, deu uma declaração ontem, inclusive, sobre essa questão de reforma política, sobre atendendo algumas reivindicações, então, da população. Como é que o senhor avalia tudo isso? O problema todo independe dela, né? O problema todo é o problema de temporalidade. Veja bem, a temporalidade das manifestações de rua é o amanhã, é o imediato. As pessoas querem respostas concretas amanhã. A temporalidade do mundo da política requer muitas negociações e muito mais tempo. Então, essa defasagem, né, entre o imediato que as pessoas querem, né, e o mediato, né, ou longínquo que é possível se fazer, esse é um problema que ninguém sabe o que vai acontecer. Porque é preciso que as autoridades tenham credibilidade para dizer que esse problema será resolvido daqui a alguns meses e isso não seja falso. É preciso que elas sejam críveis, que as pessoas acreditem. A minha dúvida é se as autoridades públicas no país têm esta confiabilidade necessária para a população. E se vão saber lidar caso isso não seja feito no tempo e no prazo que a população espera que isso aconteça, né? Porque o resultado disso podem ser dois. Ou as pessoas voltam para o seu espaço privado e dão as costas mais uma vez à política e caem numa apatia, ou, o que é ainda mais perigoso, ressurge na Copa de 2014, quando São inclusive é ano muitas discussões presidencial. que ainda vão continuar, né? Essas discussões vão estar na UFOPA hoje. Eu conversei com o professor doutor em Sociologia Política, Elimar Pinheiro do Nascimento. Muito obrigada. Um ótimo dia para o senhor. Muito obrigado a você também.